Deus abençoe, irmãos. Vamos a uma leitura bem conhecida em Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mais uma vez, Criador, queremos meditar mais um pouquinho, depois de cantar, orar, ouvir também mais uma parte da sua palavra. Queremos distribuir mais um pouquinho daquilo que o Senhor deu ao seu profeta, e hoje nós temos nossos alforjes cheios, porque as mensagens já foram todas pregadas, Senhor. Nós não temos nem que esforçar muito, temos só que falar o que já foi falado, não acrescentar nem tirar coisa alguma, mas crer, pregar e viver esta mensagem. Obrigado por tudo, Pai. Cremos que o Senhor falará a cada coração, tirando da frente do povo a personalidade humana que atrapalha, que eles possam ter o olhar direto ao grande Espírito Santo, que muda a nossa vida para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Qualquer coisa a pregar que parece ser profunda pregação, tem que estar na Bíblia e tem que estar na mensagem do profeta. Então vamos falar hoje sobre o atributo da plenitude de Deus. Se o profeta não tivesse pregado, em vão qualquer um de nós tentaríamos expressar algumas palavras a esse respeito, porque depois de pregado é difícil para você ver aquilo. Depois de pregado, depois de revelado, é difícil você ver a revelação. Pensa bem antes. Se não tem primeiro um profeta para explicar aquilo, em vão a gente tenta explicar. Mas depois que o profeta explica, aquilo foi revelado, o eleito sempre vai captar. Pode ser difícil. O irmão Brana diz que depois de revelado ainda existe um elemento sobrenatural naquilo ali. Depois de revelado. E o eleito consegue encontrar esse elemento sobrenatural e ver aquele mistério que já foi revelado. Como nós já temos ouvido, revelação de selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda, tudo isso cumpriu no ministério do irmão Brana. Então, se não cumpriu, ele não foi o que a Bíblia diz que foi. Mas é mais fácil eu crer no que a Bíblia diz que ele foi, do que no que os homens diz que ele não revelou. Então, hoje temos mais facilidade porque Deus abriu o véu, rasgou o véu, abriu, descortinou. Aí você entra. Se tivesse fechado como o Velho Testamento, com o véu, mas não está mais fechado. Jesus rasgou o véu de alto a baixo através da sua morte. E os mistérios também não estão mais selados lá no livro, que você não pode nem olhar. Fala, irmãos, cuidado, irmãos, não pode mexer nisso, não toca nisso, é muito perigoso. Não é tempo mais disso. Lá no Velho Testamento, olha, irmão, nem atreva tocar no véu. É véu, não toque, porque atrás do véu está o mistério e é Deus. Se você tocar e entrar, você morre. Agora, depois que rasgou o véu, quando Jesus morreu, rasgou o véu de alto a baixo, ainda o sacerdote podia olhar para lá e ver aquele rombo. Quem não olha para trás não vê o rombo, tem que olhar para trás. O véu está atrás do ministro, o véu estava atrás do sacerdote. Ele tinha que olhar para aquele véu e ver o rombo
que aconteceu, a abertura, o rasgo. Eles não conseguem olhar e ver aquilo, mas ele tinha que olhar e ver, irmãos, agora o que eu vou pregar mais, irmãos? Eu pregava que ninguém pode entrar ali, mas agora, esse homem que morreu, alguma coisa tinha nele, porque acabou o véu, não tem véu mais, rasgou o véu, ninguém podia entrar, era só eu que entrava ali, o sumo sacerdote, e agora o caminho ficou livre, ficou aberto, algo aconteceu, o que eu vou pregar agora? Eu pregava que tinha um véu, eu pregava que vocês não podiam entrar, e agora? O que eu vou pregar? Não sabia o que pregar mais. Quem sabia era Pedro. Mas nem o sacerdote sabia naquele dia. Que tipo de mensagem vou ter agora? Cuidado, respeite o véu. Não, eles passaram por cima do véu, eles mataram o véu, eles rasgaram o véu de carne, e Deus rasgou o véu do templo, para mostrar para eles que o que era mais virtuoso naquele dia não era o véu do templo, que eles honraram por todos aqueles milhares de anos. Não é isso não. Eu estou mostrando para vocês que eu tenho um véu diferente, e que vocês desprezaram, cuspiram, rasgaram o meu véu de carne, então eu rasgo o véu de tradições, porque isso daí se tornou tradição. O véu do templo tinha se tornado tradições. O povo não podia tocar. Agora, mesmo aberto, eles ficavam com medo de entrar lá. Mas agora, o sumo sacerdote podia dizer, agora eu não tenho que trazer mais uma mensagem para vocês. A mensagem está lá, é para vocês lá comer. Irmão Brana mostra isso, que o sumo sacerdote entrava lá atrás do véu e enchia uma mão de maná lá na panela dourada e comia e deixava cair na barba. E a roupa, estava tudo ungido de maná. Ele comia o maná que caía por sua roupa, sujava sua barba. Não ficava com vergonha de sujar a barba. A hora que ele saía fora, tem maná ainda, olha, existe maná fresco. Nós guardamos de um dia para o outro, criou bicho. Olha, o sacerdote está entrando na presença de Deus, o mesmo maná, olha a barba dele suja, olha a veste dele suja de maná. Você tem que sujar do maná, sujar da palavra, para mostrar para a congregação. Era esta a mensagem que o sumo sacerdote tinha que trazer. O maná está vivo lá dentro. Mas quando Jesus morreu, não adiantava você agora vedar aquilo, ninguém entra, vamos colocar aqui, pare. O véu já foi rasgado. Tem gente aí que fica aí, pare, cuidado com Apocalipse 10, pare, não, Deus já rasgou Apocalipse 10. Ele rasgou, ele mostrou o que estava dentro de Apocalipse 10. Ele mostrou o que estava dentro do santo, quando ele rasgou o véu. E agora, quando ele rasgou Apocalipse 10, de 1 a 7, ele mostrou que estava dentro. Aí eu vi 7 selos, 7 trovões, novo nome. Coisa boa demais, né? Amém. A gente tem que regozijar só com o que a gente vê, né? Os outros não vê. Mas quem é que pode agora? Eu já vi uma congregação, agora não é só o pastor entra lá atrás e come daquele maná. Não, só tinha um sumo sacerdote, que podia entrar atrás do véu. E pela Bíblia Sagrada, só tem um. Apocalipse 10, 7. Só ele pode sair com a barba cheia, 7 selos, 7 trovões caindo na orla de sua roupa. Só ele, outro não pode. Não adianta outro querer fazer. Não, agora depois que ele foi, depois que ele mostrou, depois que o véu foi rasgado, aí agora cada um de nós, agora você tem que ver a congregação suja de maná, comendo. O que vocês comeram? Nós comemos aquilo que antes nós não podíamos comer. Não podia comer, porque era só o sumo sacerdote que podia entrar lá. Agora não, agora eu entrei, já estou com a minha barba, bigode, tudo sujo de maná. Não é?
Faz que nem quando você tem aquele bigodão, aquela barbona que come. E um judeu era assim. Come aquilo, ele começa a sujar a barba. E você fica por fora assim, que nojo. Né? Que nojo, que falta de asseio. Faz uma asepsia nessa barba, nesse bigode grande. Mas ele saía com a barba grande, bigode e tudo sujo do maná, que ele tinha metido a mão na panela dourada e comido. Isso mostrava para o povo lá fora. Ele comeu mesmo. O maná está bom lá dentro ainda. A coisa está boa. Então, quando o irmão Brana entrou, você pode ver, era o sumo sacerdote que entrava. Depois, para rasgar o véu, só através da morte de Jesus Cristo, que podia entrar lá também. Agora, depois de Apocalipse 10, foi só o irmão Brana que entrou ali também. Ele que entrou e rasgou o véu. Apocalipse 10 está rasgado, Deus mostrou isso claramente. Agora, cada membro, por isso que o membro não vai poder culpar. Meu pastor não pregou 7 trovões para mim. Agora é perigoso. Porque depois que o véu foi rasgado no tempo de Jesus Cristo, eles podiam dizer, não, mas o meu sacerdote, onde você congrega? Lá com Anás, com Caifás, com os essênios, com os herodianos. Mas espera lá, eles não pregam isso daí. Não tem problema não pregar, vai lá para você ver. Vai lá no templo. E o quê? O que mostra a verdade não é o templo do Anás, do Caifás. Não, tinha um templo só. Era o templo, era aquele que veio dos dias de Salomão, é aquele que foi representado lá atrás no tabernáculo, cada vez que montava e desmontava, onde tinha o Santo dos Santos. Então isso vem representando desde lá de trás, mas é um só. É um só. Não, mas eu tenho meu tabernáculo, onde você vai? Ou eu congrego lá com os essênios. E você, com os herodianos? Aconteceu alguma coisa lá no templo de vocês? Não, lá está do mesmo jeito. O véu rasgou lá. Lá não tem véu. Não tem, então, lá não tem nada para rasgar. Lá não tem nada para rasgar, lá não tinha nada para você saber. E você vai continuar, mas eu amo Anás, eu amo Caifás, eu amo o sumo sacerdote, mas não está tendo mensagem mais. Não tem mensagem lá mais. Mas eu amo. Mas você sabe onde que rasgou o véu? Foi no nosso templo. Vocês não gostam do judeu, não, mas olha, o véu rasgou foi no templo dos judeus. Não foi nos outros templos, não. E eles eram judeus também. Muitos deles eram judeus também. Mas não foi rasgado nos seus, não. Nem dos gentios. Naquele tempo foi rasgado. É o véu do templo mesmo, que desde o Velho Testamento estava apontando para Jesus Cristo. E agora o véu do templo rasgou. Aleluia. Agora pode entrar. Eu gosto de ver isso porque é um templo só. É um lugar. O lugar que o Senhor escolheu para fazer ali habitar o seu nome. É um templo. E vem do Velho Testamento. Você desmancha tabernáculo e arma tabernáculo, mas é o mesmo material. É aquele templo. O Santo dos Santos está lá. A Arca do Concerto está ali. Você tem o Templo de Salomão. Você tem que saber lá atrás agora. Tem o mistério. Mas quando chegou nos dias de Jesus Cristo, ficou livre. Todo mundo pode entrar. O que Deus fez para nós, da vinda do irmão Brana para cá, quando 7 selos foram revelados, os trovões foram revelados, o véu foi rasgado. Agora, todo crente, não culpe o pastor, nem denominacional, não o culpe. O véu está rasgado num templo, num lugar, onde Deus fez habitar seu novo nome. O véu está rasgado. Você tem que, não, mas eu tenho minha congregação aqui em Louisville, eu tenho minha congregação em Indiana, mas é mesmo em Kentucky eu tenho minha congregação. Eu tenho uma congregação em Tucson. Não, mas só tem um lugar onde Deus rasgou o mistério, o véu, e mostrou, é Brana, você tem que ir lá. Eu não vou falar mais nada. Eu vou fazer aqui no irmão Brana, diz aqui. No parágrafo 114, perguntas e respostas, número 2.
Mas o 107, esse pregador vai pregando, mas a gente tem que mostrar o que o irmão Brana disse, porque essa mensagem ela é profunda. Eu não entendo muito, eu só creio. Você entende? Pedro não entendeu? Você acha que Pedro entendeu? Quem não comer minha carne, beber meu sangue, não tem vida. Sei lá que é isso. Os outros vão embora e dizem, você não vai? Não tem. Onde ir mais? Para quem iremos? Não tem outro, para mim não tem outro homem, não. Você vai ficar com ele ainda? Olha, eu escutei ele te chamar de diabo. Você não ouviu, não, Pedro? Não. Estou muito preocupado com isso, não. Naquela hora eu fui usado pelo diabo mesmo. Assumir suas falhas, assumir seus erros. Me chamou de diabo. Mas eu não sou diabo, eu sou Pedro. Não. Pedro entendeu, naquela hora eu estava usado pelo diabo mesmo. Ele disse para mim, para trás de mim, Satanás, e ele estava certo. Você ainda diz que ele estava certo? Ele te chamou de Satanás, você... não entendo você, Pedro, não entendo. Mas eu não fui feito para você me entender. Eu creio. Não tem onde eu ir mais, não tem para quem eu ir mais. Não tem lugar, não tem pessoa. Pedro sabia. Eu já larguei de pescar. Vou seguir isso aqui mesmo. Ele vai me fazer pescador de homens? Então deixa quieto. É ele quem faz isso daí. Vou ficar aqui. Eu não tropeço nem se ele me chamar de Satanás. Agora muitos de nós, pregou contra mim. Eu não vou lá, não. Você precisa de ver o quanto Jesus está preocupado conosco. Você não vai? Não, volta lá, bem. Vai, volta para lá. O seu lugar está lá, te espera. O seu lugar passou para outro. Deus já pôs outro no seu lugar. Quando você pensa, agora eu saio, a igreja fica vazia. Não, Deus pôs outro no seu lugar. Tem uma igreja invisível aí, onde Deus está colocando o outro nos lugares das pessoas, e elas não percebem. Mas a gente acha que a gente é único, e que Deus não pode fazer nada fora da gente. Deus tem que passar pela gente. Mas não, Deus só passa pela palavra, Ele manifesta, e cada um de nós temos que ir atrás daquele cumprimento, daquela palavra, naquele dia. Amém? Então, eu olho lá atrás, eu vejo o tempo de Jesus. Os fariseus largaram de ser fariseu? Os essênios largaram a sua congregação? Não. Continuaram, normal. Irmão Brana veio, o povo largou das suas igrejas, assembleias e cruzadas, eles largaram? Não, continuaram do mesmo jeito. E gente que andou com o irmão Brana, largaram de pregar o que pregavam e crer diferente do irmão Brana? Não, eles só diziam, não, eu creio, irmão Brana é um homem de Deus, mas eles continuavam com as suas congregações com diferença com o irmão Brana. Eles tinham essas diferenças, mas Deus não. Eu tenho um lugar, o único lugar provido por Deus para fazer habitar o seu novo nome. Mas a Bíblia diz o seu nome foi lá atrás, o seu nome foi nas eras, mas agora não é era mais, a era acabou, agora é tempo do novo nome. Onde foi que Deus fez habitar o seu nome? Se você queira ou não, tem que estar em Kentucky, queira ou não, tem que estar em Jeffersonville. Porque sempre teve, essas são as etapas. Teve o tempo, Jeffersonville, Kentucky, e logo tem que estar em Tucson. E não adianta. Quando Deus está em Tucson, você não, eu quero ir lá em Kentucky. Deus está em Tucson. Deus está em Tucson. Não adianta você querer ir em outro lugar. É um lugar sempre. É um lugar, é uma pessoa, sempre Deus faz assim, mas sempre o povo se rebela contra o lugar e a pessoa. Bom, parágrafo 107, isso daqui não é nem para a gente ficar pulando e gritando, isso daqui nem para emocionar, isso daqui é profundeza, que a gente mesmo lê assim e fala, meu Deus, só um profeta para descobrir isso, e agora para mim ver isso também. Só um profeta, e o véu está rasgado. 107, perguntas e resposta número 2. Agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus.
Tá bom, é o Logos que saiu de Deus. Agora, o que é o Logos? O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Bom, aí vem, mas logo, o que é um atributo da plenitude? Quer dizer, um atributo é um símbolo da plenitude de Deus. Como Deus não pode ser tocado, não pode ser visto, então ele tem um atributo, o qual você pode começar a vê-lo. Se Deus não tivesse um símbolo, e o símbolo tem que ser perfeito, você sabe que o Cordeiro era um símbolo de Cristo, era um tipo de Cristo, e ele tinha que ser perfeito. Então aqui está o Logos, pelo que lemos aqui na mensagem, ele é o atributo da plenitude de Deus. E atributo, vem aqui, é a qualidade atribuída ao sujeito, e você vai atribuir esta qualidade a quem? Olha, um símbolo perfeito só pode ser atribuído a Deus. É símbolo perfeito, porque Deus é perfeito. Então você só pode atribuir a Ele. O que é um atributo? Nós aprendemos na mensagem que este Melquisedeque, que é um pensamento também. Nem no dicionário tem. Certo? Mas é o profeta é quem diz que o atributo é um pensamento, que estava no pensamento de Deus. E aquele atributo foi feito uma luz. Ele saiu de Deus. Aquele pensamento saiu. Foi feito uma luz. Um meio de eu ver esse Deus que eu não vejo. Por isso Jesus veio aqui. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não, mas eu quero ver o Pai. Não, não tem jeito de você ver o Pai. Você não vai ver o Pai em lugar nenhum. Eu sou o atributo. Onde você vê o Pai. É o atributo da plenitude de Deus. O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Quando Deus se converte à forma em que podia ser visto. Aí Deus converteu numa forma que a gente viu ele. Este é o Logos, que é o atributo. É o pensamento de Deus já começando a materializar. Para a gente poder ver o invisível, o imortal. Isso era a unção do grande Espírito que saiu. Porque Deus é Espírito. E o grande Espírito, a unção desse grande Espírito, é esta parte que você vê, o Logos, a unção desse grande Espírito que saiu de Deus, descendo, vindo, Deus, Pai, o Logos que esteve sobre Israel. Aquilo era Deus condescendendo, como o profeta diz, ele vem mudando Deus e vem mostrando a si mesmo, não uma outra pessoa, mas já que ele é Espírito, ele é invisível, ele é intocável, agora ele quer ser visível, ele quer ser tocado, ele quer ser visto. Então ele teve que se materializar numa unção, uma luz. Isto veio descendo, que era o Logos. Ele era santo, não levava pecado, tinha que haver uma oferta de sangue no Éden mesmo. Então aquele Logos se encarnou e habitou entre nós. Onde habitou este Logos? Num corpo humano que era o sacrifício. O Logos, aquela unção, habitou num corpo, agora para poder ser visto. Por isso você vê a unidade de Deus. Ele vai descendo e se materializando. 109, pergunta e resposta número 2. Jesus disse: vim de Deus e vou para Deus. Isso daqui, irmãos, é outro grande mistério. A mesma coisa que você lê, creio que é 2 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Vê para mim se é o segundo ou se é o 1 Timóteo. 1 Timóteo. Grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne. Irmão Brano pregou sobre isso e diz:
é mistério. É um. É mistério, mas é verdade. Irmão Branco nunca disse assim, olha, é um mais um. Não, é um. É um mistério, mas é verdade. É desse jeito. Então aqui está também da mesma forma que você vai vendo Deus descendo. E esse parágrafo aqui, e até o versículo da Bíblia. Jesus disse, vim de Deus e volto para Deus. O Logos que veio de Deus, voltou para Deus. Senão ele não podia descer no Pentecoste. Ele tinha que descer no Pentecoste. E depois tinha mais trabalho para o Logos realizar. Quando nós pensávamos, ele terminou o seu trabalho, ele tinha mais um trabalho para realizar a favor do seu povo. Só porque o homem caiu lá no princípio, Deus teve um trabalho até aqui, no final. Tudo aquilo já foi concretizado em Deus. Tudo foi feito. Só que leva o tempo para aquilo ser manifesto na terra para o ser humano. Mas em Deus, tudo já foi feito. Não tem nada novo hoje para Deus. A coisa nova é para nós. Para Deus não. Tudo o que vai acontecer, Ele já sabia de tudo isso. E nós estamos esperando aquilo ir desvendando para nós sabermos. Olha, nós não sabemos do rapto como será. Só sabemos que vai ser. Será, vai dar-se o rapto, vai desaparecer um povo da terra. Como? Eu não sei. Vou ser raptado. Tem um povo que vai ser raptado. Agora, Ele, Deus, já sabe de tudo isso, até como vai ser. É nós que não. Mas conforme você vai aproximando de Deus, você vai chegando ao conhecimento de como aquilo vai acontecer. Amém? Assim como a vinda do Filho do Homem passou e nem nós ficamos sabendo. Quando veio a vinda do Filho do Homem, eu estava com 13 anos. Eu estava começando a cultuar Deus, talvez na presbiteriana, depois passei para a cruzada, e depois vim para a mensagem. É bom, mas lá com meus 13 anos, e a coisa já estava revelada e eu não sabia. Você não sabia? A misericórdia de Deus veio sobre nós até chegarmos ao ponto que nós estamos hoje para nós podermos ver. Amém? Bom, quando o homem foi feito a imagem de Deus, então Deus desceu na imagem do homem para redimir. Esse é o parágrafo 108. Perguntas e respostas 2. Deus pegou e fez o homem à imagem dele. É engraçado, Deus faz isto e fez o homem à imagem dele, para depois fazer ele à imagem do homem. A prioridade que Deus dá para o homem, fazer o homem à imagem de Deus. Aí depois, lá na frente, para nós demorou tantos anos, foi tanto tempo, 4 milênios, para ele não. Uns minutinhos, e aí ele vem e manifesta e desce na forma do homem. Fez o homem na imagem dele, espírito. E ele que é espírito, logo desceu na imagem do homem. Amém? Então você deve ser satisfeito nisso. Deus está pegando você hoje e levando você à imagem dele. Porque lá você veio à matéria, aqui você vai ao espírito. Entende? Lá você foi feito matéria. De homem à imagem de Deus, foi depois a imagem animal, foi um homem. Agora Deus pega nós da imagem animal e o que está dentro de você e faz de você a imagem de Deus. Isso é o interior. É Deus trabalhando dentro de você. Ele teve que fazer primeiro o homem a sua imagem, que é espírito, fazer o homem do pó, depois ele desce na imagem do homem para redimir aquele homem do pó que caiu. Ele vem na imagem do homem para redimir, mas um homem santo, um homem nascido fora do sexo, Jesus Cristo, para redimir o homem que caiu pelo sexo. Ele veio agora na imagem de homem, mas numa linha superior. Ele não veio pelo sexo, para poder redimir o homem
para tomar o homem outra vez e levar o homem à sua imagem. Porque o homem caiu, a imagem, ele caiu, ele perdeu, esse homem carnal, ele perdeu a imagem. É um homem mundano, ele é do pó. E agora veio Cristo, nos redimiu, e agora está mostrando para nós como retornar outra vez, como voltar a ser aquele homem que Deus fez com prazer, a sua imagem. E você pode ver que você não está a imagem de Deus na carne. Na carne você é sofredor, tem um cansaço, morre, adoece, morre. Mas este homem interior, como diz Paulo, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Amém. Bem, então, Deus desceu na imagem do homem para redimir o homem. Isto uniu a Deus e o homem. Quando Deus fez isto, os céus e a terra se abraçaram, se beijaram um ao outro. Deus e o homem se abraçaram um ao outro como paternidade e filiação. E quando logo se encarnou e habitou em meio de nós. Aí Jesus disse: vinde Deus e vou para Deus. Está isso correto? Depois da morte, sepultura, ressurreição e ascensão, quando o corpo foi assunto e assentou-se à destra de Deus. Eu gosto do irmão Brana, olha para você ver. Se você pega o dualista hoje, ele quer te explicar mão direita como mão direita. Irmão Brana é diferente. Eu gosto de profeta por isso. Eu fico com profeta e não com teólogo. O meu negócio é profeta. Eu creio no profeta. Olha como o profeta diz aqui: agora, não quero dizer que Deus tem uma destra. Deus é um espírito. Porém, a destra significa em poder e autoridade de Deus, do qual toda a família no céu e na terra toma o seu nome. Efésios 3,15. Tudo na terra é nomeado e submisso a ele, Jesus. Um nome sobre todo nome, Jesus Cristo. 110. Pergunta e resposta número 2. Agora, este Logos que havia nele, o qual era o Espírito de Deus. A unção. Vem clareando tudo. O Logos que estava em Jesus era o Espírito de Deus. Era a unção que estava naquele corpo. Agora, para começar, o corpo nasceu por obra do próprio Espírito Santo. É isto que as pessoas não conseguem ver. Deus veio na terra, mas veio num nível acima do homem, para poder redimir o homem. Porque todos os homens estavam caídos no primeiro homem através do sexo. Foi sexo que derrubou o homem. Então todos caíram, aí Deus teve que vir acima da linha sexual. Ele veio por obra e graça do Espírito Santo para redimir o homem que caiu pelo sexo, para fazer com que este homem se converta outra vez aquilo que ele era antes. Você está se convertendo, por isso você não entende a luta que você tem no corpo. Tem hora que você diz: mas Deus me usar, não tem cabimento. Com as fraquezas, com as lutas que tenho, Deus está em você, te mudando para fazer você retornar aquilo que você era, porque você foi feito à imagem dele primeiro, um homem espírito. E você está numa carne, essa carne caiu, ela pecou, e Jesus veio, redimiu esse homem, para fazer esse homem voltar novamente a Deus. Amém. Agora, o homem que volta a Deus não é essa carne. A Bíblia diz que o pó volta ao pó, o Espírito volta a Deus. Bom, o que estava naquele corpo? Por isso Jesus era superior. O corpo era nascido por obra e graça do Espírito Santo. Ninguém nunca nasceu desse jeito, só ele. Ninguém nunca nasceu desse jeito. É só o remidor, o nosso parente. Deus, eu sendo espírito, eu tenho que fazer seu parente. Mas eu vou fazer seu parente só a carne. A carne é o parente, para poder te converter outra vez, te redimir, te trazer ao Espírito, te trazer a imagem
a imagem de Deus. Então, logo você percebe que aquilo que é limpeza, santidade, pureza, vai vindo a você e vem no seu espírito para controlar seu corpo. O corpo é dominado agora por este espírito. Agora, o Logos que havia nele, o qual era o Espírito de Deus, a unção, por meio da graça santificadora, do sangue, trouxe a muitos filhos a Deus, que estão ungidos com esse mesmo Logos. Quer dizer, assim como Jesus, o corpo, agora falando um corpo de filho, carne, foi ungido com o Logos, a unção, que é o atributo da plenitude de Deus, estava ungindo aquele corpo. Agora ele está santificando um povo por sua graça. Ele está santificando um povo, fazendo desses muitos filhos de Deus, ungidos com o mesmo Logos. Então você é ungido com o mesmo Logos que foi Jesus. Ungido com o mesmo. Você tem. O que foi que ungiu? Foi o Espírito de Deus. O que é que te unge? É o Espírito de Deus. Então todas as nossas ações devem refleti-lo. Amém? 111. Agora, no dia de Pentecostes, ele desceu essa coluna de fogo e se separou nessa forma, em línguas de fogo, e assentaram-se sobre cada um deles, não suas línguas, mas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, um grupo escolhido e selecionado. Você vê, o véu foi rasgado no templo. Tinha muitos templos, só num templo o véu foi rasgado. Agora o Espírito Santo desceu sobre um povo, mas tinha tantos povos, um povo selecionado. E se você notar, aquele povo selecionado era povo de vários idiomas que estavam reunidos em Jerusalém naquele dia. O eleito sempre Deus reúne ele num lugar. Se vocês verem, estando todos no mesmo lugar, de repente veio um som veemente, impetuoso do céu e encheu toda a casa onde estavam assentados. Num lugar. Deus opera ali. Ele pegou partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. Espera lá. Uniu todos eles. Fica quieto aqui. Eu vou falar através de um povo e vocês vão entender o que eu estou falando. E Deus usou os irmãos judeus para pregar numa língua que nem eles entendiam. Mas Deus reuniu aquele povo ali para poder ouvir aquela mensagem. Deus reuniu o povo dele em Jerusalém para receber o Espírito Santo. O Logos, a plenitude, que é o atributo da plenitude de Deus, descendo sobre a igreja, e depois descendo sobre esses irmãos que ouviram a mensagem. Dá para você ver, Deus fez isso em Atos, e Deus fez isso outra vez em Apocalipse 10. Se você vai em Atos 1 até o 11, você vai ver que Deus fez uma coisa que repetiu em Apocalipse 10, 1. Em Atos 1, o próprio Jesus foi subindo para o céu, envolto numa nuvem. Mas você não fica preocupado, não, porque assim como vocês viste subir, ele há de descer. E aí ele desceu, Apocalipse 10, 1. Olha ele outra vez, aquele que subiu envolto numa nuvem, agora o anjo forte descendo do céu envolto numa nuvem. Ele está descendo do céu. E numa nuvem outra vez, onde as pessoas deveriam ter visto, esta nuvem. Eles deveriam ter visto. Deus estava envolto numa nuvem, mas eles não puderam ver quando Deus estava manifestado nessa nuvem, envolto na nuvem. O mesmo Deus pega e faz reunir o povo, aquelas línguas diversas, em Jerusalém, Atos 2, Deus reuniu aquele povo ali para receber uma mensagem, porque o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, sobre aqueles irmãos judeus,
no dia de Pentecostes. Mas tinha gente de várias nacionalidades que estavam ali. Porventura não poderíamos ver um toque para nós também no Brasil, onde se ajunta um povo de várias nacionalidades e a noiva é morena. E ela então é reunida num país como o nosso. Gente de várias nacionalidades que temos no país para ouvir. Lá foi para ouvir a primeira mensagem que o Espírito Santo tinha descido. Aqui é para ouvir a última mensagem que os trovões falaram através do 7º anjo. Amém. Bom, são coisinhas que se você une, dá para você passar o dia sossegado. Estou alimentado, estou abençoado, certo? E coisinhas para a gente reunir e ver como Deus está operando da mesma forma. E você está vivendo nesse tempo. E tem gente que veio para o Brasil, nem sabe por quê. Um fugido, vem correndo, escapando disso, escapando daquilo. Vamos fugir para lá, mas não sabe por quê. Porque Deus tem uma mensagem no Brasil para reunir uma noiva que ela fala vários idiomas. Pessoas, línguas, povos, nações. E essa mensagem é pregada assim. Aí você pensa, ó, tem que sair pregando a todas as nações. Não, elas estão tudo no mesmo lugar. Essas nações estão no mesmo país. Está no mesmo lugar. Então eles ouvem. E vai chegando gente, eu esqueço o nome dessas línguas, né, de idiomas. Nós já encontramos. Você tem o italiano, que é fácil. Por aí talvez está me ouvindo. Mas o que? Lembra aí? Espanhol, alemão, ucraniano, está tudo reunido. Deus falou, vai para lá, vai ouvir os trovões. Por quê? Porque Jerusalém, lá nos dias de Jerusalém, o povo não conseguiu ouvir a Jesus. Agora ele pega e guia, vocês vão para lá, para o Espírito Santo. Eu vou descer lá. Se eles não me virem em carne, vocês vão me ver em espírito. Eu vou me dividir entre vocês. Eu vou me repartir entre vocês. E aí Deus repartiu a si mesmo no dia de Pentecostes sobre o povo e abençoou aquele povo de uma maneira especial. Isso é Deus trabalhando entre o seu povo. É Deus falando com o seu povo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui mais um pouquinho. Eu devia arrancar todas essas coisas e jogar fora. Arranca tudo isso aí que tem na igreja. O barulho só tem que ser do Espírito Santo. Esse negócio, essa barulheira que colaram aí, arranca isso e mete fogo nisso aí. Certo? Faz um limpa na igreja. Faz um limpa no tabernáculo. Essa igreja está sofrendo uma asepsia. Uma limpeza. Certo? É difícil, né? Aí quem colocou, acho que a capa já foi embora. Quem colocou, aí o pessoal, desprezando o que eu fiz para poder ler. Não sei se isso livra ladrão, o pessoal enche as paciências. Quem livra é Deus. Amém, amém. Mas acho que tem hora que precisa até acontecer para a gente poder falar. Né? Tem que acontecer, senão não fala. Tem que acontecer para poder falar alguma coisa. Agora no dia de Pentecostes ele desceu, essa coluna de fogo se espalhou em línguas de fogo, se assentaram sobre cada um deles, amém, e um grupo escolhido e selecionado, identificado por essa coluna de fogo, mostrando que Deus a si mesmo espalhou, a si mesmo no homem, não o captam, não o captam, tinha um grupo escolhido, um grupo selecionado, para que o Espírito Santo descesse sobre eles, para que eles pudessem ouvir aquela mensagem. Há um grupo, há um povo selecionado nos últimos dias para ouvir os trovões, que Deus ajuntou eles num lugar. Deus está tirando eles dos lugares e ajuntando num lugar. Deus tirou eles dos países para juntar eles num país onde eles podem ouvir essa voz. E mesmo você que está ouvindo em outro país deve saber disto,
que Deus está juntando você no mesmo Espírito que está aqui. Você não pode ter um espírito diferente, porque o corpo é um só. Há um só corpo e um só Espírito. Isto é a unidade. Amém. Mostrando que Deus a si mesmo espalhou, a si mesmo no homem. Não o captam. Deus, o Logos. Agora, irmão Brano está falando dos dias de Jesus Cristo, e ele está mostrando Deus, o Logos, se derramou no homem. Deus, não numa pessoa. Aí ele diz, ela está em sua igreja agora universal. Ele falou de Cristo e agora fala da igreja universal. Uma vez era um homem ungido, agora é uma igreja ungida. Essa é a razão pela qual ele disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Mas agora sei que King James diz maiores, porém a tradução correta, mais que estas vós fareis. Deus foi contido e confinado num homem, Jesus Cristo. Porém agora, ele está contido e confinado em toda a igreja universal do Deus vivo. Ele está falando do período de 7 eras da igreja. Eu quero ter tempo para me chegar aqui, ó. Deixa eu ler, para me chegar lá. 112, 113 e terminar com 114 de perguntas e respostas número 2. Agora mesmo, enquanto Deus está aqui falando com nossos corações, Ele está na África, Ele está na Ásia, Ele está na Europa, Ele está na Inglaterra, onde quer que seja que se congregue os crentes, aí Ele está no meio deles. Amém. 7 eras da igreja, escuta bem. Agora, depois de sua morte, sepultura e ascensão e a vinda do Espírito Santo, Paulo no caminho, o qual era Saulo, a Damasco, foi derribado por uma coluna de fogo, o Logos. E aquele judeu nunca havia chamado o Senhor, aquela coluna de fogo, a menos que ele soubesse que ela era o mesmo Logos que seu povo seguiu através do deserto. Vem, agora aquilo não era o Filho do Homem. Aquilo era o Logos. Quando você vê o Filho do Homem recebe a unção do Logos. Então, aquele não era o Filho do Homem, era o Logos. 114, agora dizemos, para poder chegar onde o Logos está outra vez. Dizemos isto com reverência e amor e respeito, vem? Como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e também nos últimos dias. Ele confirmou para sempre 2 vezes. Ele é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, para sempre e nos últimos dias. E também aqui nos últimos dias. Assim como foi antes do tempo de Ló, ou no tempo de Ló em Sodoma, assim também será no dia que o Filho do Homem se der a conhecer outra vez, manifestando-se por si. Agora esse é o pedacinho. Agora, nestes últimos dias, o Logos que estava sobre Jesus, do qual ele se tem convertido outra vez, a coluna de fogo de novo, e tem descido à terra para... Aí o irmão Brana dá uma paradinha, entre aspas, né? Ou entre parênteses melhor. Ia dizer algo. Porém, observa a fita. Eles não creriam nisso se vocês contassem. Ah, meus irmãos, como eu gosto disso. Para mim ele não precisou falar. Pode ficar entre parênteses. Ele não precisou falar. Eu ia dizer, mas eu estou observando as fitas. Eles não creriam isso se vocês contassem. Não faria nenhuma diferença. A gente não o creria, mas omitirei isto. Então, se você pudesse ver Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre, e nos últimos dias também, você veria a coluna de fogo, o atributo da plenitude de Deus. Não o profeta, o Filho do Homem, não. Ele é o mensageiro do Filho do Homem. A coluna de fogo, que ele diz aqui, o Logos, não é o Filho do Homem, é a unção que vem sobre o Filho do Homem. Então, esta mesma unção que veio, desprendeu de Deus, para mostrar Deus, numa coluna de fogo, um Logos, lá no princípio. Antes do princípio é Deus, é Espírito. Depois do princípio é Logos, é criação.
Aí vem Logos, o Logos, a plenitude, o atributo da plenitude de Deus, e aquilo veio descendo e guiou Israel como uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia, e depois encarnou em Jesus Cristo. Aleluia! Esteve encarnado em Jesus Cristo, mas não ficou somente nisso, desceu no dia de Pentecostes, quando Jesus diz: vim de Deus e volto para Deus. Quer dizer, o Logos está aqui, mas tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Era o Logos falando isso. Era o Logos ali dentro. Vim de Deus e volto para Deus. Por quê? Eu vou ter que descer no Pentecoste. Mas não vai ser somente isso. Primeiro eu unjo um homem, depois eu unjo uma igreja, para caminhar 7 eras da igreja, 2 milênios. Mas não é somente isso. Eu tenho que voltar nos últimos dias outra vez. Esse atributo da plenitude de Deus. Sabe, o ministério de William Branham foi o atributo da plenitude de Deus num homem outra vez. Era o atributo, a unção. Tudo aquilo que Deus tinha foi derramado num homem outra vez. Porque lá atrás ele teve o nome de Deus, Jesus Cristo. Aqui na frente ele tem um novo nome de Deus, H.M. Branham, B-R-A-N-H-A-M. Ele está expressando isto, mas você pode ver num homem. Eu não vou falar não. Ele diz aqui, eu não vou falar. Eu senti. Ele tem descido à terra. Eu ia dizer algo, porém, observa a fita. E o irmão Branham, eu vou falar, eles vão criticar mesmo, não vão crer. Ele podia dizer, eu não vou falar nada para esse povo, não vou falar não, deixa eles. Se eu falar, eles não crêem. Fala, irmão Branham. Eles não crêem. Por causa do quê? Dos que não crê, irmão Branham não fala. Então aí vem os outros que não crê e diz, ele não falou nada. Por certo, você é o que não crê. Ele não pode falar. Aí ele põe entre parênteses. Aí você entra dentro daquele parêntese. E diz, eu sei, irmão Branham. Eu sei que o atributo da plenitude de Deus desceu na terra outra vez. Em carne humana. Desceu na terra outra vez. Ele diz, a gente não creria, mas eu me tirei isto. Porém tem descido como um juízo de investigação, continuando. Ele tem descido agora. Você vê a coluna de fogo manifestar, abençoando Israel, guiando Israel. Você vê a coluna de fogo descendo a plenitude, o atributo da plenitude de Deus, se encarnando no homem Jesus Cristo para te salvar, para me salvar. Mas agora, nesses últimos dias é diferente. O atributo da plenitude de Deus desceu, não é mais para poder te curar, te salvar. Esse não era o ministério desta plenitude de Deus agora, esse atributo que ele veio fazer na terra. Ele veio fazer outra coisa diferente, ele veio trazer juízo. Não é isso que ele diz aqui, Porém tem descido como um juízo de investigação. Eu vou aproveitar as bênçãos de Deus, sim, vou aproveitar o que Deus falou através do ministério de irmão Branham e que usou ele na cura divina. Vou aproveitar, isso é uma bênção, me serve bastante isto. Eu creio no homem que Deus enviou nesse dia final para me preparar para esse grande arrebatamento. E eu saber que o atributo da plenitude de Deus, outra vez o Logos se manifestou em carne, se fez carne, operou ali nos Estados Unidos, manifestou a palavra, revelou a palavra, mas para quem não crê, juízo. Está aqui, é o espaço de tempo que o povo está sendo julgado. Eles não percebem, mas a mensagem é que julga. Não sou eu, não é o irmão Branham. O filho não pode fazer nada, mas é o pai. Agora é a palavra que traz o julgamento. Qual palavra? Eu revelei e você disse que não. É a palavra que eu manifestei em carne no 7º anjo, você disse que não. É a palavra que o 7º anjo tinha a revelação dos 7 trovões, você disse que não. Era ele que tinha todo o mistério de Deus para ser revelado, e você disse que não. Então agora ele desce como juízo, investigação de juízo sobre o mundo. E nós aproveitamos o lado da revelação, aquele lugar onde ele deixou
para nós podermos entrar e dizer: olha, eu vejo isso aqui. O irmão Branham não falou, mas eu vi. O Logos de Deus desceu na terra outra vez nesses últimos dias, num corpo. Amém? Agora, vai a essa manifestação que nós mesmos achamos que não somos nada outra vez. E Deus, outra vez, o Logos agora é derramado sobre a igreja. Não foi assim com Jesus? Não foi assim que ele derramou no Pentecoste? Não foi assim que ele veio no Lembrana? É assim que ele derrama na noiva agora. Agora ele derramou o Espírito dele, o Logos, a plenitude do atributo de Deus, veio sobre a igreja também. Foi derramado sobre a igreja. E agora a mesma coisa, depois de materializar no seu profeta, Deus pega aquela revelação que estava escondida por milhares de anos, que ninguém sabia, e nem Jesus podia falar no seu dia. Ele pega e derrama isso dentro da igreja. Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade de poder receber esta palavra, Senhor. Muita coisa nós não entendemos, mas nós cremos, Senhor. Pode ser difícil para a mente humana, mas não é difícil para a fé. Estamos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o seu povo possa receber esta grande unção, que esse grande Logos divino possa descer como um atributo e manifestar no corpo agora, que é o corpo de Cristo, onde pode receber a plenitude de Deus. Oh, fala conosco, manifesta em nós, perdoa nossos pecados, limpa nossa mente, nossos lábios, nosso coração. Queremos ter vida limpa, santa, em sua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Preparada e bem adornada uma cidade, onde todos salvos, servos redimidos irão descansar. E a cada minuto que se passa aqui, aumenta a razão de estarmos preparados para habitarmos a linda Sião. Santa, quero em tuas ruas com Cristo andar. De tuas riquezas, de tuas belezas, quero desfrutar. Oh, linda cidade que o Rei Jesus um dia preparou. Quando ele voltar, não irei mais sonhar, pois para lá eu vou. Onde só a vida ali reinará. Tenho a certeza de que muito em breve eu irei pra lá. Longe dos problemas e de todo mal, ali habitarei. Quero para sempre estar bem pertinho de Jesus meu Rei. Santa, quero em tuas ruas com Cristo andar. De tuas riquezas, de tuas belezas, quero desfrutar. Oh, linda cidade que o Rei Jesus um dia preparou. Quando ele voltar, não irei mais sonhar, pois para lá eu vou. Santa, quero em tuas ruas com Cristo andar. De tuas riquezas, de tuas belezas, quero desfrutar. Oh, linda cidade que o Rei Jesus um dia preparou. Quando
és para